A paz, boa noite. Eu peço aquele retorno que eu gosto, um pouquinho mais alto. Vocês devem estar sentindo a falta do pastor Everton, né? Ele não veio hoje, ele não está bem, está com uma crise alérgica muito forte, rinite, sinusite, e está tossindo muito, e ele até ia vir hoje, mas a Olivia está da mesma forma. Então, ele resolveu ficar para estar com ela. Obrigada. Então, que a gente esteja orando pelo pastor, né? Que faz muita falta, sim, mas o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus estão aqui, amém? Nós acabamos de cantar, Yeshua está aqui, e eu creio que Ele está aqui, amém? Vocês também creem? Quando nós estávamos cantando esse louvor, eu pensei, Senhor, Jesus, Yeshua, o que o Senhor quer ouvir de nós nessa noite? O que o Senhor quer que a gente faça? Que palavras a gente fala para te agradar? Porque tantas vezes nós falamos, queremos agradar alguém e falamos aquilo que nós gostamos. Mas que o Senhor consiga tirar dos nossos lábios a adoração que Ele quer ouvir de nós, amém? Que o Senhor consiga tirar de nós, não tirar a força, mas receber de nós aquilo que Ele quer, não aquilo que nós achamos que Ele quer, amém? Porque Ele é o que é o principal aqui nessa noite, amém? Nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos nos contentar e nós não podemos aceitar um culto onde nós não invocamos a presença de Jesus, onde nós não entronizamos o nome do Senhor. Não sei se vocês já perceberam, mas a grande maioria dos louvores aqui, nós falamos de Jesus. Nós temos uma preocupação, nós temos um cuidado. De nenhum culto não se falar da cruz de Cristo, não se exaltar o nome de Jesus, porque é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós somos igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você se assentar, gostaria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, de 7 a 12. Oh, glória. Amém? Irmãos, eu marquei aqui capítulo 1, mas é o capítulo 2. Eu sempre faço isso comigo mesmo. 1 Tessalonicenses 2, 7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho noite e dia, para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. E os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o reino da sua glória. Amém. Podem se assentar. Hoje é um dia especial, como todos nós sabemos, né? O Dia das Mães. Um dia muito alegre. Eu acredito que é o feriado, né, talvez mais importante, né, considerado mais importante, que as pessoas talvez levam mais a sério. E isso é lindo, né? Nós louvamos a Deus pelas nossas mães. Confesso que não é fácil pregar num culto no Dia das Mães e não fazer uma mensagem voltada para mulheres. Mas a palavra de Deus, ela tem muito para nos ensinar, amém? E essa noite eu quero falar um pouco aqui sobre o amor de uma mãe, o carinho que uma mãe tem. A palavra do Senhor, ela demonstra, ela fala vários tipos de amor. E Deus, é interessante, que Deus ele tem e para conosco, demonstra para conosco todos os tipos de amor. O amor paterno, o amor materno. O Senhor nos ensina, Jesus veio ensinar um amor de filho ao Pai, nos mostrando como um filho deve amar o pai, sendo obediente, fazendo tudo para Deus.
A palavra do Senhor diz que, Ele diz assim, eu não fiz nada que eu não tenha visto meu Pai fazer. E nós podemos entender também o cuidado de Deus como um pai. E eu não sei você que é mãe, às vezes você já foi mais maleável com o filho em casa, e aí ouviu do pai, mas você é muito mole, você dá muita, eu vou falar uma palavra que fala no Paraná, não sei se fala aqui, você dá muita barda para esse menino, você dá muita colher de chá para essa menina. Quem já ouviu isso? Só eu? Me ajuda aí, gente, levanta a mão aí. Né? E nós temos base bíblica para o nosso amor ser assim, né? Um amor mais um coração mole, porque a palavra do Senhor, ela fala que realmente a mãe traz um consolo e tem um amor diferente do amor do pai, e graças a Deus por isso. O amor dos dois é muito importante, tanto que a falta de um, a falta de outro traz um prejuízo muito grande. Mas não podemos e não vamos conseguir esperar de um pai o amor de uma mãe, e de uma mãe o amor de um pai. Por isso que precisamos dos dois. Eu estou lendo um livro agora e fala exatamente isso, né? Que como o Senhor, quando Ele fez ali o primeiro homem, Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. E às vezes a gente olha essa palavra, a gente pensa assim, Deus falou que queria melhorar a vida dele, né? Ele disse assim, é um pouco melhor que o homem esteja acompanhado. Mas na verdade Ele disse que não era bom. E a companhia que Deus fez para ele foi uma mulher. Foi alguém que tivesse as características que ele não tinha. Porque imagina se ele tivesse, né, exatamente as mesmas características, Adão, né, e outra pessoa, mesmo que fosse uma mulher, com as mesmas características dele, não iria completar. E a palavra do Senhor vem nos ensinando lá atrás o que uma família precisa e o que uma sociedade precisa. E esse livro dizia algo muito interessante. Foi feito um estudo com cientistas de outro país que não eram cristãos. E eles viram que naqueles países muçulmanos, onde tem aqueles homens bomba, ele diz assim, que essa cultura só será mudada quando as mulheres tiverem voz também, igual aos homens. Numa sociedade onde só o homem fala, a mulher tem que se calar, e a mulher, vocês sabem que a mulher não pode nem mostrar o rosto, mostrar o cabelo. Ela não ensina a próxima geração a ter compaixão. Ela não vai acabar com isso, né? Essa falta de amor próprio que eles têm, né? Porque eu lembro quando aconteceu lá as Torres Gêmeas foram abatidas. E aí o governo americano diz assim, né? Que estavam temerosos, tal. E aí um daqueles homens daquele país lá onde tem os homens bombas disse assim: a mesma vontade que o jovem americano tem de morrer, nós temos de morrer. Tem de viver, nós temos de morrer. Então assim, a mesma vontade, o mesmo desejo que eles tinham de viver, eles tinham de morrer, porque para eles era prazeroso. Então essa sociedade só vai mudar, né? Uma próxima geração só vai mudar quando a mulher, ela puder também ter voz. Não acima do homem de jeito nenhum. Nós sabemos, né? Que o Senhor colocou ali o homem para guiar a família, para guiar a mulher, para ser o cabeça, mas precisa da figura da mulher fazendo o seu papel. E a mulher tem um papel de ajudadora. E assim também na casa, assim também uma mãe, né? Onde uma sociedade onde está mostrando a mãe como uma figura sofredora, como uma coitada, né? Mulheres têm optado pela não maternidade para não estragarem o corpo, não estragarem a carreira. E isso nós precisamos entender e proclamar, que ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é algo maravilhoso. Nós podemos experimentar algo de Deus em nós. E também ser mãe é algo sacrificial. Ninguém disse que seria fácil colocar um outro ser humano no mundo e você virar as costas e falar, se vira aí, né? Você vai viver a sua vida, se vira, eu não tenho mais nada com você, de maneira alguma. Ser mãe é se sacrificar. Ser pai também é se sacrificar. Certo dia eu escutei de um estudioso dizendo assim, foi numa pregação dizendo assim, que o parto é como se fosse uma morte. E realmente, né? Claro que ninguém aqui morreu para saber, mas, né, nós sabemos que é uma dor muito forte. Mas ali onde é um momento de dor, de morte, também tem um nascimento e uma vida ali nova surgindo. E uma nova mãe também surgindo, uma nova pessoa surgindo.
Eu já disse isso aqui, mas eu me lembro da sensação que eu tive quando tive a Nicole, que eu estava no hospital e a gente toda debilitada, né? O cabelo não fica legal, né? As roupas não ficam legal. Mas eu lembro que quando eu tive alta, eu saí com o meu pacotinho no braço. E eu tive a sensação que eu podia enfrentar qualquer coisa por ela. Porque agora eu tinha ela para fazer alguma coisa. Eu tinha alguém para que eu precisasse lutar. Alguém que precisava de mim, alguém que dependia de mim. Não que não tivesse motivo para lutar. Mas eu entendi o que é o amor de uma mãe. Quando eu saí com o meu pacotinho no braço. Eu tenho certeza que vocês todos experimentaram isso, né? E quando nós temos mais filhos, o amor é o mesmo, o amor se multiplica. O amor não se divide. E isso é dádiva de Deus. Nós precisamos entender e não achar que a maternidade é algo ruim. É algo que vai prejudicar a vida do casal. É algo que vai prejudicar a vida das pessoas. Eu disse isso aqui o ano passado, disse esses dias também, lá numa igreja, lá em Dores, e vou repetir aqui. Nós não podemos, como igreja, olhar pessoas, família, né, que tem 2, 3, 4 filhos, 5 filhos, e falar assim, esse irmão, essa irmã é doida, né? Nossa, essa pessoa está louca, onde que essa pessoa está com a cabeça? Gente, filhos são bênção do Senhor, né? Então nós como igreja não podemos olhar algo que é bênção do Senhor e falar que é ruim. Nós não podemos, porque se nós pregarmos isso e acreditarmos nisso, a próxima geração vai odiar mais ainda. E a próxima também. E aí, onde a palavra de Deus vai ficar? Nós não podemos odiar a maternidade. Nós não podemos achar que as pessoas que levantam a bandeira e gostam de crianças, querem ter mais filhos, como pessoas doidas, pessoas loucas. São pessoas que estão cumprindo ali, né, a natureza da vida, aquilo que o Senhor falou. Né, que era para o homem e a mulher se unir e se multiplicar. E eu não estou dizendo isso fora do casamento, amém? Dentro do casamento, dentro do matrimônio, onde o Senhor falou para que a gente não fosse um lugar seguro, porque não se pode ter filhos, né, o modelo do Senhor, fora da família. Porque aí onde vai estar o modelo do pai, o modelo da mãe? Se pessoas tiverem filhos de maneira independente, tem uma atriz que agora ela é evangélica, a Karina Bach. Ela estava chegando aos 40 anos e ela queria muito ser mãe, não tinha um relacionamento. E ela fez fertilização, como é que fala, gente? Mas quando você não tem o in vitro, mas ela pegou ali o doador, que ela não conhecia, no banco de doadores. E aí ela fez. E aí eu estava numa entrevista onde a entrevistadora também tinha feito a mesma coisa. Ela não tinha relacionamento e ela fez. E a entrevistadora disse para ela assim: mas a gente não precisa de um homem, a gente não precisa de um pai para ter o nosso filho. E ela falou assim: eu senti falta de alguém pegando na minha mão, alguém passando a mão na minha barriga, alguém para ir comigo no hospital, alguém para ir comigo na consulta. E eu vi que a entrevistadora ela não esperava essa resposta, porque ela se achava autossuficiente, porque não precisava de um pai para ter o filho. E a Karina, em outras palavras, disse assim: eu fiz isso porque eu estava desesperada, mas o que eu queria era que fosse o modelo correto. É ter um pai ali junto comigo. É ter alguém para cuidar do filho junto comigo. E realmente esse é o modelo de Deus desde o início. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda, que lhe complete. E o Senhor é que nos fez ser mãe, amém? Nenhuma de nós ali fez algo para que o nosso corpo funcionasse da maneira com que nós tivéssemos filhos. Então isso é dádiva de Deus. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos deixar o mundo e o feminismo dizer que isso é ruim, que isso é mal, que isso prejudica a família. Mas eu volto a dizer, é um ato de sacrifício. E assim como Paulo disse aqui a respeito da igreja de Tessalônica, eu acho muito interessante que ele declara aqui que ele tem um amor de mãe, teve um amor de mãe por aquela igreja e um amor de pai. Vocês perceberam aqui? Ele disse assim, olha, peguei alguns pontos aqui a partir do versículo 7. E diz assim: nós não quisemos ser um peso para vocês. Fomos bondosos quando estávamos com vocês. Gente, uma mãe faz de tudo para não ser um peso para um filho. Né? Eu tô falando aqui, eu estou vendo a minha mãe. A minha mãe, quando vai em casa, a vizinha da frente falou assim: a sua mãe, quando ficou aqui, quando eu viajei para Portugal, ela falou assim: a sua mãe tem mania de limpeza? Eu falei: por quê? Ela falou: porque ela fica limpando o tempo todo. Mas é porque a minha mãe,
ela sente que ela fica tão longe de mim que quando ela está, ela quer fazer tudo por mim. Ela fala assim, eu faço tudo pelos outros que estão lá perto de mim e você não. Então ela quer fazer tudo para mim, tudo por mim, para não ser um peso. E uma mãe tem essa característica, não tem? Você está vendo a sua mãe aí? Mesmo você tendo crescido, né? Aquela mulher que já não é tão jovem, faz de tudo para não ser um peso para você e tratar com bondade. Esse é o tratamento que uma mãe tem, um tratamento de bondade. E isso é que é o natural para uma mãe. Se alguém faz diferente, ele está fora da natureza normal. E que em nome do Senhor Jesus essas pessoas possam ser tocadas e sentir esse amor que vem de Deus pelos seus filhos. E diz assim, ó, prosseguindo aqui: não pregamos somente o evangelho para vocês, mas dei também a nossa vida, dei a minha vida. Ele podia somente ter pregado o evangelho, que já seria muito bom, né? Já estaria garantindo a salvação de pessoas. Que pessoas estejam salvas no céu conhecendo Jesus. Ele era um apóstolo e a obrigação dele era essa. Mas ele quis ir além, como uma mãe, ser bondoso e também entregar a sua própria vida. Ah, quantas mães, né, entregam a sua vida, mudam de profissão, deixam de estudar, né, mudam a sua vida, a sua rotina pelos seus filhos. E isso é um amor sacrificial de mãe, que uma mãe tem, que é além do amor normal de irmão, né? A gente faz pelo irmão que a gente pode fazer, mas tudo bem, né? Você vai para sua casa, eu vou para a minha. Muitas vezes a gente só se encontra no próximo culto, mas uma mãe não. Uma mãe faz além. Uma mãe vai mais fundo. Uma mãe faz mais. Uma mãe trata com bondade. Uma mãe faz mais do que a obrigação. Faz mais do que o natural. Uma mãe vai além. Por isso que nós precisamos honrar nossas mães, amém? Tratar com carinho nossas mães. Esses dias eu vi, gente, uma postagem que mexeu comigo. Esses dias a minha mãe deu uma chorada comigo. E disse que eu não ligo de ligar para ela, porque eu falo muito com ela no WhatsApp. E ela estava se sentindo sozinha e ela disse: "Você, irmão, não liga, você não me liga." E aí eu falei: "Tá bom, mãe, eu vou ligar." Mas eu pensava que se eu falasse com ela todos os dias pelo WhatsApp, tava bom, né? E aí me esforcei, comecei a ligar mais, mas assim, não foi um esforço tão grande. E aí eu vi assim uma mensagem dizendo assim, né? Tinha um telefoninho escrito pai e outro escrito mãe, dizendo assim: se você pode receber ligação desses dois números, você é uma pessoa privilegiada. E eu pensei, eu tenho um só, né, para receber e para dar a ligação. E pensei, se isso é tão importante para ela, eu vou fazer mais, eu vou me esforçar mais. Talvez para mim estava bom só o WhatsApp, mas para ela precisa ouvir a minha voz. Por que eu não vou fazer além para alguém que fez tudo por mim, faz tudo por mim? Então nós precisamos, né, corresponder a esse amor que nós recebemos das nossas mães. E assim, o apóstolo tinha esse cuidado a mais com a igreja. E ele prossegue aqui dizendo, ó, eu coloquei os pontos aqui. Fizeram um trabalho esgotante, fatigante, dia e noite. Ele compara o cuidado dele com aquela igreja, que ele fez além do que um apóstolo faz, um cuidado da mãe, um trabalho que gera fadiga, um trabalho que é esgotante, e um trabalho que é dia e noite. E é isso que uma mãe faz, né? É dia e noite se preocupando com o filho, é dia e noite pensando no futuro, se tá doentinho, se vai nascer um dente, se vai casar, se vai mudar, se vai viajar. E tem hora que a gente pensa assim, né? Mas eu já sou adulto, por que a minha mãe se preocupa tanto? Porque é um amor que vai além. É um amor que tem uma bondade extrema. É um amor que faz algo a mais. Então talvez se a sua mãe deu uma chorada com você aí, como a minha mãe, faça o que ela te pediu, né? Nós podemos fazer um pouco mais para corresponder a esse amor da nossa mãe. Ontem as mulheres, algumas viram ali o áudio que eu mandei da minha mãe, e eu fiquei emocionada porque eu mandei um presentinho para minha mãe e foi algo nem assim o que eu planejei fazer, porque eu pensei muito em cima da hora, entrei em contato com alguém lá da cidade dela para levar um presente para ela. E a mulher que entregou o presente ficou tocada. Ela disse assim: a sua mãe ficou emocionada e me abraçou. E ela não esperava aquilo. E a minha mãe agradeceu emocionada, mas o que eu falei no pastor, eu falei, achei tão interessante, porque ela
Mãe, eu não vou fazer. Ah, se eu não puder, o dia que eu puder, eu vou fazer isso. Eu já disse isso aqui, mas tem pessoas que não ouviram ainda. E meu pai era apaixonado por café. Apaixonado mesmo. Então, aqui em Minas tem, né, aquelas canequinhas de lata, com aquele negocinho de colocar, para coar o café, colocar o... Me ajuda aí, gente, com os nomes. O coador. E para coar direto na xícara, né? E eu pensava assim, eu vou comprar um desse pro meu pai vai amar. Eu vou comprar um desse pro meu pai vai amar. Na próxima vez eu levo. Na próxima vez eu levo. E não teve próxima vez. Eu vi meu pai, nós nos despedimos, eu vim para casa, pouco tempo depois eu recebi a notícia que ele morreu. E não tem uma vez que eu não olho essa xícara e esse coador e lembro do meu pai. Então eu quero dizer para você, se tem algo que você quer fazer, que você pensou em fazer, faça. Não espera o melhor momento, não espera a situação ideal, não espera teu dinheiro, porque não é o que você vai dar, é o gesto, é o ato, é a intenção que você tem em fazer. Gente, quando um filho faz um borrão pra gente, como a gente gosta, como a gente ama, porque tem vezes que a gente fica complicando as coisas, a gente fica adulto e fica complicando as coisas, não é verdade? Tem gente que está emocionando aí, já está pensando em alguma coisa. Então, o apóstolo diz assim, que eu tive com vocês um tratamento de mãe e um tratamento de pai. E ele diz ali o que o pai faz. Então, como eu disse para vocês aqui, eu queria mostrar para vocês que há diferença entre o amor de pai e mãe. Que há algo que precisa completar um ao outro. Que um filho precisa dos dois. Que há prejuízos no emocional, no físico, no psicológico de uma criança quando falta o amor de um pelos dois. Dos dois para com o filho. Mesmo que você cubra de amor, talvez o prejuízo não seja tão grande, mas algum prejuízo vai ter. Então que o Senhor venha suprir. Se você já não tem mais a sua mãe, não tem mais o seu pai, como eu disse aqui, na palavra do Senhor, nós encontramos o Senhor é a fonte de todo amor. É só por isso que ele diz, quando ele diz para Israel, como eu queria acalentar vocês como uma mãe acalenta os seus filhos. O Senhor está dizendo assim, pode-se uma mãe esquecer dos seus filhos, mas eu não me esquecerei. Ele está dizendo, você pode não ter tido uma mãe amorosa, como isso que eu estou dizendo aqui, mas o Senhor supre qualquer falta de amor, de pai, de mãe, o Senhor com sabedoria, porque Ele tem tudo. Ele está mostrando para nós que, mãe, você só ama dessa forma porque o Senhor colocou no seu coração esse amor. Esse amor veio do Senhor. Tudo que nós temos veio de Deus para nós. Então o Senhor tem. Se você não teve uma mãe na terra, se Deus não permitiu que você encontrasse uma mãe postiça, né? Muitas pessoas encontram aí uma mãe que nem é de sangue, mas que ama tanto, que cuida tanto. É misericórdia do Senhor. E se você precisou e não teve, seja para alguém, amém? O Senhor pode te fornecer, mas eu não recebi, como é que eu vou ter? Aí que você precisa dar. A doutora Rosana, aquela neurocientista, ela conta uma história da mãe dela, que a mãe foi, o pai foi embora e deixou a mãe com a criança pequena, e a mãe também não pôde criar ela, foi na casa da avó e disse assim, olha, você vai ficar aqui e eu já volto para te buscar. E a mãe dessa doutora Rosana era pequenininha, acho que ela tinha 3 anos. E aí ela estava esperando a mãe voltar, mas a mãe deixou ela para nunca mais voltar. E os vizinhos contam que essa menina ficou a tarde toda rodando a casa inteira, em volta da casa, esperando a mãe voltar. E alguém falava para ela assim, para de girar em torno dessa casa. Não, a minha mãe falou que vai voltar. E foram anos e anos e a mãe nunca voltou. E ela dizia que a mãe dela era tão amorosa, mas uma mãe que tinha um coração de ouro, uma mãe que incentivava os seus filhos, que tinha ternura, que tinha amor. E ela um dia disse para a mãe dela, falou assim, mãe, como que a senhora consegue ser assim, se a senhora não teve uma mãe? Ela falou assim, eu sou a melhor pessoa para dar carinho como uma mãe, porque eu sei a falta que uma mãe faz. Então nós podemos ser para alguém aquilo que nós não tivemos. Nós não precisamos sentar e ficar lambendo as nossas feridas, porque o nosso Senhor tem amor para dar, para derramar, amém? É o que eu digo, gente, nós temos uma mãe, graças a Deus, alguém aqui pode ser que não tenha, e infelizmente no futuro
A grande maioria de nós não terá a sua mãe mais viva. Mas nós temos que fazer e podemos fazer por elas o que nós podemos. Mas quando ela nos faltar, nós não podemos esquecer que temos um Deus que nos supre e que nos ama. Amém? E agora eu vou começar aqui a falar. Essa foi a minha introdução. E eu quero falar de uma mãe que muitas vezes ela é muito mal interpretada. Eu confesso que algumas vezes eu também julguei essa mãe mal. Mas o Senhor me fez olhar com mais carinho, com mais atenção o que essa mãe fez. Está lá em Mateus 20:20. A Bíblia não cita o nome dessa mãe, mas cita o nome do seu esposo e o nome dos seus filhos. E foi alguém que fez algo muito ousado. Eu quero falar com vocês sobre a mãe dos filhos de Zebedeu, ou a mãe de Tiago e João, discípulos de Jesus. Certo dia essa mulher teve uma atitude que muitas pessoas criticaram ela, mas ela fez o que um coração de uma mãe, de qualquer mãe aqui, que tem esse amor dentro de si, faria pelos seus filhos. Olha só, Mateus 20:20 diz assim: Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E a quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa mulher, ela fez algo, irmãos, que foi até um tanto vexatório o que ela fez, né? Ela entrou ali diante dos outros discípulos. A Bíblia não cita quantas pessoas tinha mais, mas ela se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, no teu reino, coloca os meus filhos, um à tua direita e um à tua esquerda, para que o Senhor venha reinar. E esse pedido dela, tão corajoso, tão estranho para nós, é porque ela achava que Jesus seria um líder político, que ele iria ali governar Israel como um rei faz, como um governante comum. E ela pensou assim: eu quero garantir um bom lugar para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham ali um lugar perto de Jesus. E muitas vezes essa mãe é criticada. Mas que mãe não quer um lugar bom para os seus filhos? Que mãe não quer o melhor lugar para os seus filhos? A mãe tem costume de achar os seus filhos mais bonitos, né? A mãe tem o costume de, às vezes, pegar um lugar ruim e guardar o melhor para os seus filhos. Essa mãe fez o que qualquer mãe faria aqui, ou talvez pensaria em fazer. E aí ela vai com esse pedido equivocado. Mas vocês perceberam que os filhos dela foram juntos? Esse pedido não foi feito ali em cima da hora. Esse pedido foi combinado. Eles sabiam o que ia acontecer. E aí talvez, imagino eu, né, eles não tinham coragem de fazer por eles mesmos. E a mãe disse assim: não, vamos, meus filhos, eu falo com Jesus por vocês, eu vou garantir um bom lugar para vocês. Eles tinham vontade, irmãos, senão eles não teriam ido também junto. E aí quando Jesus ainda pergunta para eles: vocês beberiam do cálice que eu vou beber? Eles respondem sim. Estava tudo combinadinho.
Porque a mãe falou assim: eu vou garantir um bom lugar para vocês. Talvez eu não consiga, mas o de vocês eu vou garantir. Eu falo com Ele, eu falo com Jesus. E isso é o que está no coração de uma mãe. E nós precisamos ter a mesma ousadia da mulher de Zebedeu, da mãe de Tiago e João, de ir até Jesus e pedir um lugar para os nossos filhos. Não da maneira equivocada. Talvez a gente chegue assim de uma maneira equivocada, mas nós nos chegamos a Jesus e pedimos: Senhor, guarda os meus filhos. Senhor, protege os meus filhos. Que o Senhor nos dê a ousadia dessa mãe para pedir para o Senhor colocar os nossos filhos pertinho dEle. Não para governar, mas para ser cuidado pelo Senhor. Eu tenho certeza que ela pensou assim: os meus filhos mudaram depois que começaram a andar com Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero que os meus filhos fiquem ainda mais próximos de Jesus. Que essa noite nós venhamos ser mães ousadas, amém? Que atravessemos a multidão, mesmo com vergonha, mas que nós venhamos pedir para o Senhor Jesus: cuida dos meus filhos, guarda eles, abençoa. Eu tenho certeza que você, mãe, já passou algum vexame pelo seu filho. Se você lembrar de algum aí, levanta sua mão, só para eu entender que eu não estou sozinha. Quantas vezes a gente não tem coragem de pedir alguma coisa para a gente, mas para o filho a gente pede? Quantas filas a gente já enfrentou? Quantos carões a gente já passou por causa de um filho? Isso que tem no coração de uma mãe. E isso sempre vai mover uma mãe. E que nós venhamos sempre ter essa ousadia dessa mulher, de levar os nossos filhos e colocar eles na frente de Jesus. Amém? Ela foi algo de críticas, porque os discípulos ficaram ali indignados. Como que essa mulher está pedindo? Irmãos, mas essa crítica dos discípulos não foi porque ela estava fazendo um pedido equivocado, não foi porque ela não entendeu que Jesus não seria um líder político. Foi porque eles estavam pensando assim: Tiago e João passaram na nossa frente. Por que eu não tive essa ideia antes? Eles vão governar sobre nós? Eles também não tinham entendido. Assim como ela não entendeu, eles também não tinham entendido. A indignação deles não foi porque ela não compreendeu, mas foi porque ela colocou os filhos na frente deles. Então foi essa a indignação. E você pode perceber que Jesus, ele não espana aquela mãe. Na verdade, ele ensina, ele diz para ela: vocês, olha, não sabem o que vocês estão pedindo, porque não é esse tipo de governo que eu vim fazer. Mas quando Jesus aqui no final, ele exorta, ele diz assim: vocês não sabem que os governadores desse mundo dominam sobre pessoas e com vocês não será assim? Ele está dizendo para os outros também. Não é só para aquela mãe. Está dizendo para os dois, para a mãe e para os outros 10 também que não tinham entendido. Que tinham ficado chateados porque tinham ficado para trás. Outra coisa que essa mãe fez, ela chegou diante de Jesus, vai lá no começo comigo, no versículo 1. Prostrando-se, adorou e fez um pedido. Que todas as mães aqui nessa noite possam se chegar a Jesus para pedir pelos seus filhos, adorando e reconhecendo quem Jesus é. Nos humilhando diante do Senhor, para pedir algo pelos nossos filhos, para pedir pelo futuro dos nossos filhos. Muitas orações de mães que já se foram estão tendo efeito, porque elas oraram. Elas prepararam um futuro em oração onde elas não podem chegar. Elas não poderiam chegar, irmãos. Nós não podemos chegar nem amanhã, nem daqui a pouco. Nós não podemos proteger os nossos filhos. Nós falávamos no culto de mulheres, né, naqueles dias, aqueles atentados nas escolas. O pessoal estava com muito medo, muito abalado. E aí eu vi uma postagem de uma serva de Deus dizendo assim: a única maneira eficaz de salvar os nossos filhos é pregando o evangelho para eles. Porque por mais que nós queremos que o Senhor guarde os nossos filhos de todo mal, de toda tragédia, se por acaso algum dia acontecer, eles estarão salvos em Cristo. Assim como a Cátia testemunhou daquela família, que não tinha revolta, porque o seu filho estava com Jesus. Claro que é doloroso, sim, mas não tem outra forma de salvar os nossos filhos, a não ser pregar o evangelho para eles, a não ser falar de Jesus para eles, a não ser nos humilhar diante de Jesus por eles, a não ser pedir para Jesus colocar os nossos filhos bem pertinho deles. É a única maneira de guardar os nossos filhos. Eu já disse isso aqui também uma vez, mas
Sempre tem alguém que não ouviu. Quando eu me mudei para Dores, a Nicole tinha de 4 para 5 anos. Ela era menor que a Olivia é hoje. E a Nicole, ela sempre assim, ela foi muito obediente, gente, mas muito obediente mesmo. A Olivia tem uns desafios maiores, mas com a Nicole nessa área eu não tinha esse desafio. E eu me lembro que a Nicole, ela vinha correndo, saltitando na calçada, mas quando chegava na esquina, antes de colocar o pé na rua, ela não atravessava se eu não dissesse para ela que podia atravessar. E aí, quando eu me mudei para Dores, eu não estava acostumada, eu morei ali no beco do... Ai, gente, está fugindo os nomes tudo, mas... Pode falar alto, amiga. Do 7, o beco do 7. E aí, faz uma curva assim. E aí, eu atravessei e olhei e falei assim, Nicole, pode atravessar. Eu estava perto dela, gente. E ela não me ouviu. E quando eu gritei mais uma vez, antes de eu terminar de falar, apareceu uma moto, que eu não sei de onde que ela veio, mas a milhão, disparado. E aquela hora eu pensei assim, se ela tivesse me ouvido na primeira vez, a hora que ela estaria passando, aquela moto teria arrebentado ela. E eu falei assim, né, comigo mesma, eu falei, Senhor, o que eu ia fazer? Eu teria matado a minha filha. E aquilo fiquei tão abalada que eu não tive coragem de falar com o pastor, não falei com ninguém. Mas aquilo me fazia remoer, me doía demais. Eu lembro que eu fiquei assim, com pavor daquilo. E eu quero dizer para você, você vê uma notícia dessa e você ficar com um certo receio, é normal. Mas quando vem um pavor, algo que tira a sua paz, você sabe que não é normal, você não pode aceitar isso como normal na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Nós não podemos viver aterrorizados, temerosos, com medo de colocar o pé para fora. Isso não vem de Deus. Insônia, né? Claro que você às vezes está ansioso para fazer alguma coisa, você perde o sono um pouquinho, mas viver na insônia, isso não está certo. E aí eu lembro que eu ia dormir e de repente eu ficava sobressalto, porque eu imaginava o impacto da moto matando ela. E aí um dia eu fui dormir e eu disse para o Senhor, Senhor, o que adianta ter cuidado dela 4 anos e meio e agora eu teria matado ela? Deus falou comigo, gente, dessa forma, nunca foi você que cuidou. A partir do momento que Ele me disse isso, aquilo saiu, aquela culpa, aquele terror, aquele pavor, porque eu entendi, por mais que eu falo para minha filha, pode atravessar, não pode atravessar, é Deus que cuida dela. Não são os seus olhos, não é a sua mão, não é nada que você possa fazer. Nós precisamos fazer como essa mulher, ir diante do Senhor. Claro, falar de Jesus para os nossos filhos, sim, mas falar mais para Jesus dos nossos filhos. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos a ilusão que os nossos olhos vai proteger, mas não vai, gente. É o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que muda coração. É o Senhor que restaura, é o Senhor que resgata, é o Senhor que atrai. Amém? Nós precisamos confiar que é o Senhor que faz isso. Assim como a mãe de Tiago e João. E eu fiquei pensando, né? Eles eram um dos mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. E com uma mãe dessa, né, não é de se estranhar. Porque olha só o que a palavra do Senhor diz. Abre para mim lá em Mateus 27, 55. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela estava ali no momento da crucificação. Ela estava seguindo Jesus. Então, gente, não é só falar para os nossos filhos. Não é só orar, mas é seguir com exemplo. É ir também. Essa mulher estava ali, gente, não era fácil uma mulher acompanhar Jesus naquela época. Não era fácil uma mulher dedicar, mas ela sabia diante de quem ela estava. E você sabe também diante de quem você está. Talvez você está com o coração pesaroso, doloroso por um filho seu. Leva diante de Jesus. Acompanha Jesus. Aonde você for, leva Jesus. Fale no Senhor. Ela sabia que Ele era o Filho de Deus. Estava presente ali na crucificação de Jesus. E olha só, lá em Marcos 16, 1, do 1 ao 6, Nicole, se eu anotei certo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus.
No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e já havia sido removida. Ela estava presente também na ressurreição. Ela estava ali na crucificação e na ressurreição. Quando uma mãe está aos pés de Jesus, quando uma mãe crê na ressurreição de Jesus, quando uma mãe ama o Senhor, quando uma mãe acompanha Jesus, os seus filhos também são abençoados. Eu tenho certeza que ou o exemplo dos filhos refletiu nela, ou dela refletiu nos filhos. Mas como a mãe dessa não podia ser muito diferente. Que os nossos filhos possam ver em nós mulheres apaixonadas, mulheres que se dobram diante da cruz de Cristo, mulheres que creem na ressurreição, creem na volta de Jesus, mulheres que creem em qualquer problema eu posso levar para Jesus. Ah, filho, está doendo? Eu vou levar para Jesus, eu vou orar por você. A mãe vai orar por você. Gente, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Agora, eu vou dizer, tá? Na minha Bíblia, uma oração de uma mãe apaixonada também. Porque, gente, o princípio de ser um intercessor, tem alguém que fala para mim assim: pastora, eu queria entrar no grupo de intercessão. Será que eu posso? Eu falo: você consegue orar apaixonado pelo problema de alguém? Você consegue chorar pela dor de alguém como se fosse a sua? Você consegue ouvir um pedido de oração e levar aos pés do Senhor e clamar e chorar como se fosse o seu? Se sim, você pode ser um intercessor. Gente, e uma mãe que ama o seu filho, que saiu das suas entranhas. Assim como o exemplo daquelas duas mães de Salomão. A sabedoria do rei Salomão era muito grande. E ele testou isso no amor de uma mãe. Eu vou resumir aqui porque os princípios teológicos nos dizem, mesmo que a gente cita uma palavra que já é conhecida, a gente precisa explicar, porque sempre pode ter alguém que não conhece. A palavra do Senhor diz que certa noite, duas mães que moravam juntas, cada uma tinha o seu bebê, e uma delas se deitou por cima do seu filho e o matou. E aí, de madrugada, ela foi olhar, viu que o seu filho estava morto, e ela olha ali, o bebezinho da outra está vivo, e ela pensou: eu vou trocar esses bebês. E ela troca o bebê e coloca o morto lá para outra e pega o vivo. Ah, mas uma mãe, todo mundo fala que o bebê tem cara de joelho, que o bebê é tudo igual. É tudo igual? O seu não é. O meu não é. O meu joelho é diferente. O meu joelho tem um detalhezinho diferente, não é, gente? A gente sabe. Então, quando aquela mãe, que era a mãe do bebê vivo, olhou e falou assim: não, esse bebê morto aqui não é meu. E elas começaram a discutir, e uma dizia: não, ele é meu sim. E aí eu sei que foi uma discussão tão grande que levaram elas diante de Salomão. E Salomão, diante da sua sabedoria ali, instruído por Deus, diz assim: vamos resolver isso. Pega lá uma espada e vamos dividir a criança viva no meio. E aí dá metade para cada uma. E a palavra do Senhor diz que a mãe do bebê vivo diz assim: as minhas entranhas se estremeceram. Ah, sabe o que você pode fazer? Dá o vivo para ela. Porque eu prefiro que o meu filho não esteja comigo, mas esteja bem. Só uma mãe pode fazer isso. Sabe, essa mulher me faz pensar, sabe aquelas pessoas que estão na pior? E aí ela diz assim: nem meu, nem teu, então divide mesmo, rei. Que ela pensou assim: aí eu já tenho um filho morto. Então é mais fácil eu viver com alguém que tem o mesmo problema que eu, do que alguém ali que tenha a solução ali esfregando na minha cara o tempo todo que eu não tenho. O mundo não é assim? Ah, faz isso porque todo mundo faz. Mas por quê? Se você está fazendo o que é errado e eu também, você não vai me julgar. Você não vai me condenar. Então, ali o amor que uma mãe tinha pelo seu filho, a ponto das suas entranhas se estremecerem. Gente, quando a gente acha que aconteceu alguma coisa com o filho, quando o filho sumiu da nossa vista, dá um frio no estômago, não dá? Gente, não me deixa sozinha, concorda comigo aí se for verdade. Se for verdade. A gente olha ali do lado e não tá, saiu dos nossos olhos, e a gente já fica ali com medo, com receio, porque isso é o amor de uma mãe. Então, diante da diferença, né, do amor da mãe verdadeira e da que não era a mãe, o rei decidiu e soube quem era a mãe verdadeira, porque só uma mãe pode ter um amor dessa forma. Só uma mãe pode escolher dar uma bronca no filho, às vezes não fazer o que o filho gostaria que fizesse para ensinar uma lição para ele. Só uma mãe pode ser dura e amar ao mesmo tempo, para ensinar o filho, para dar
uma lição para ele. E essa mãe preferiu, né, se pudesse, então ficar sem o filho, mas que ele ficasse vivo. Então que nós venhamos assim como essa mãe, levar os nossos filhos diante de Jesus. Porque ela sabia que estar com Jesus é o melhor lugar para um filho estar. Amém? Toda mãe não quer que os filhos andem com as más companhias. Já ouviram isso? Ah, fulano é má companhia para você. Fulano não é boa companhia. Tem algumas mães que o filho dele é que é a má companhia, mas a mãe acha que é o outro. Já viu isso? Porque o seu filho sempre é o mais bonito. O seu filho sempre é o mais bonzinho da turma, né? E eu já ouvi tantas vezes, né? Não que seja mentira, mas a mãe, mas meu filho tem um coração muito bom, ele não faria isso. É o olhar de uma mãe. Ninguém vai te olhar dessa forma. A minha mãe também, ela gosta muito de me jogar para cima. Minha mãe é maravilhosa. Mãe, se você estiver ouvindo, eu te amo. E se não estiver ouvindo agora, vai ouvir depois, porque ela me pede. Ela fala, filha, manda um vídeo seu pregando para eu mostrar para minhas amigas. Só uma mãe pode fazer isso, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Até me perdi o fio da meada aqui. Mas, né, então a mãe acha ali que o outro é má companhia. Então essa mãe queria que os seus filhos ficassem perto de Jesus. Eu quero dizer para você, jovem, adolescente, se a sua mãe pega no seu pé e não quer que você ande com certas pessoas, vocês aí meninas, é amor, é cuidado. A sua mãe te ama. A sua mãe quer você perto de Jesus, amém? A sua mãe quer que você fique ali no lugar pertinho do Mestre, pertinho do Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que equivocada, mesmo fazendo um pedido que não era o correto diante de Deus, essa mãe ousou e foi diante de Jesus. E ela ficou registrada ali na história, né, como uma mãe que fez um pedido absurdo para o Senhor, mas um pedido apaixonado, um pedido carinhoso. Então, o Senhor diz para ela, olha, não vai ser dessa forma. O Senhor sabe o que é um amor sacrificial. Talvez o Senhor não repreendeu ela ali asperamente, duramente, porque o Senhor sabe o que é sacrifício. O Senhor sabe o que é se doar. O Senhor sabe o que é se humilhar por amor. O Senhor sabe o que é deixar a sua glória, se despedir de tudo que é seu por amor a alguém. E Ele sabe que um pouquinho desse amor também tem no coração de uma mãe. Amém? E eu quero fechar aqui falando sobre uma mãe também muito conhecida na Bíblia, que certo dia ela estava chorando e orando por um filho. Ela não podia ser mãe. Estou falando de Ana, a mãe de Samuel. E ela estava ali clamando ao Senhor porque ela estava amargurada. Ela estava com o coração angustiado porque ela queria um filho. E ela fez algo correto. Ela chegou diante do Senhor. E ela nessa oração, a Bíblia relata a oração dela, ela não diz, Senhor, o Senhor sabe como estão me maltratando. Senhor, o Senhor sabe o que estão fazendo comigo. O Senhor sabe a afronta que estão fazendo comigo. Não. Ela se humilhou diante do Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se o Senhor se atentar para a oração da tua serva, se o Senhor olhar para a minha necessidade, para o meu desejo, é assim que uma mãe precisa fazer. E nós sabemos que a resposta daquela oração foi um filho. Mas mais que um filho, um profeta, um sacerdote, um servo de Deus, que nós venhamos levar, né, aos pés do Senhor. Nós venhamos levar diante do Senhor, mesmo que em lágrimas, a oração pelos nossos filhos. E eu quero terminar aqui, eu não quero tomar tanto tempo, porque nós temos a Santa Ceia ainda. Você, mãe, que tem uma causa com o seu filho. Você tem chorado por um filho seu. Você tem pedido para o Senhor. O seu filho não está nos caminhos do Senhor. Para que você, eu não costumo fazer isso, mas que você venha aqui na frente. E assim como Ana, assim como a esposa de Zebedeu, veio diante do Senhor Jesus, clamar pelos filhos. Que você possa vir aqui no altar do Senhor, clamar pelos seus filhos. Amém? Não tem ninguém? Eu vou sozinha então. Coloque os seus filhos em oração diante do Senhor. Gere, mesmo que for em lágrimas. O Senhor vai tocar naquele seu filho, naquela sua filha. O Senhor vai trazer ele pertinho de Jesus. Peça para o Senhor, Senhor, tenha um lugar especial para os meus filhos, Senhor, do seu lado. Protege, Jesus, os meus filhos.
Gera em oração, gera em lágrima diante do Senhor. Amém? Os demais irmãos, levantem as suas mãos, orem por essa causa. Abençoe essas irmãs, amém? Pai, diante de Ti, Jesus. Pai, eu oro por cada mãe, Senhor. Por cada mãezinha que está aqui no Teu altar, Senhor. Clamando por um filho, por uma filha, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, eu me uno com elas. Eu junto a minha fé, a fé delas, Senhor. E eu peço, traga aquele filho, traga o seu filho para perto de Ti, Jesus. Oh, Senhor amado, muda o coração, Senhor. Que ele venha, Senhor Jesus, te conhecer como único e suficiente Salvador, Jesus. Abra os olhos desse filho, Senhor, se ele está com más companhias, Pai. Se ele se afastou do Senhor, traga ele com cordas de amor, Senhor. Mas que os nossos filhos, Senhor Jesus, não pereçam. Oh, Senhor, que os nossos filhos, Senhor Jesus, não se afastem de Ti, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que os nossos filhos venham ter um encontro íntimo e profundo contigo, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, livra de laços de morte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, enche com o Espírito Santo a vida dos filhos dessas minhas irmãs aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, revela Jesus no coração desses filhos agora, Senhor. Pai, se há laço de morte, Senhor, para os filhos das minhas irmãs, nós declaramos anulado agora, em nome de Jesus. Eu declaro vida na vida dos seus filhos. Eu declaro que os seus filhos serão homens e mulheres apaixonados por Jesus, que mudarão a próxima geração. Eu declaro que filhos que ainda virão de vocês, que ainda estão aqui, serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que levarão Jesus para as pessoas. Senhor, guarda, Senhor, os cônjuges, Senhor, os futuros cônjuges, Senhor, dos filhos das minhas irmãs, Senhor. Das minhas filhas, Senhor. Não permita, Senhor Jesus, que eles se afastem de Ti, Senhor. Não deixa, Senhor, eles perecerem. Não deixa os nossos filhos irem para o inferno, Senhor. Não deixa, Senhor Jesus, eles saírem da Tua presença. Coloca fome e sede pela Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, que toda palavra de maldição contra os filhos das minhas irmãs eu declaro anulado agora no nome de Jesus. Seus filhos serão homens e mulheres que levantarão o nome do Senhor por onde eles forem. Homens e mulheres que farão a diferença, que serão usados e ousados na presença do Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder, Pai. Oh, Senhor Jesus, nós Te pedimos, Senhor, nós nos humilhamos. Não importa a multidão, Senhor. Ah, Senhor, nós nos ajoelhamos diante de Ti pelos nossos filhos. Não importa as críticas, Senhor. Nós queremos os nossos filhos aos Teus pés, Pai. Em nome de Jesus eu declaro que haverá mudança em poucos dias. Que os Seus filhos serão atraídos pelo Senhor. Que escamas cairão dos seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agora, como o sacerdote Eli fez. Não quando ele julgou Ana, mas quando ele diz assim: vai, e que o Senhor de Israel conceda aquilo que você pediu. Amém? Glória a Deus, aleluia.